Environmental, Social, Governance. Os fatores ESG são cada vez mais valorizados pelos consumidores e pelos investidores. Fale com a Ambipar, a líder em gestão ambiental. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais nossas ações. Por isso, a Braskem assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. Uma coisa aprendemos este ano. Essencial são as pessoas e o que faz do mundo um lugar melhor para elas. A ENGIE, a maior empresa privada de energia do Brasil, trabalha nessa transformação. ENGIE, vamos além da energia. Imagine que todos os gases que aumentam o efeito estufa pudessem ser convertidos em dinheiro. Cada tonelada de gás carbônico que deixa de ser emitida vira um certificado para o país que fez a lição de casa. É o chamado crédito de carbono. Carbon markets are based on something we've been doing since the dawn of time. Exchange. The way governments are trying to reduce their emissions is through carbon trading, a market-based system that aims to provide economic incentives for countries and businesses to reduce their environmental footprint. 26. Empresários aqui do Brasil pedem que o governo trabalhe por um acordo que regulamente os chamados créditos de carbono, No Brasil e no mundo, os créditos de carbono e o chamado mercado de carbono se tornaram figurinha repetida no noticiário sobre as mudanças climáticas. O pagamento pelas emissões e os créditos gerados por quem faz o dever de casa estão na lista das iniciativas mais importantes para alcançar as metas do Acordo de Paris, que demandam investimentos multibilionários. E como a gente falou recentemente aqui no Ao Ponto, os países enfrentam dificuldades para decidir como essa conta será paga. É nesse contexto que o funcionamento desse mercado é de grande importância. O problema é que, na prática, sua implementação, principalmente na condição de um sistema internacional de créditos de carbono, ainda é um grande desafio. Now, in theory, regulators enforce carbon prices and permits, but in practice, it can be very challenging. O primeiro desafio é definir o preço da tonelada de carbono. E quem vai gerenciar o mercado e contabilizar as emissões? E quais são os limites para a compra de créditos de carbono? São questões chaves para a implementação desse mercado. Durante a Conferência do Clima em Glasgow, que terminou no começo de novembro, alguns avanços importantes no sentido de regulamentar esse mercado foram conquistados. E se ele avançar, o Brasil pode ser um dos maiores beneficiados, como explicou à TV Globo a presidente do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, Marina Grossi. A Suíça pode falar, eu não consigo reduzir toda a emissão que eu tinha que reduzir, então eu vou manter uma floresta no Brasil e com isso eu vou estar me comprometendo num pedacinho da emissão que eu tinha. Como a gente tem mais facilidade para reduzir a emissão do que o resto do mundo, a gente pode se beneficiar muito. Poucos países têm o ativo florestal e agrícola que a gente tem. Afinal, o que é o mercado de carbono e como ele já funciona? Quais foram os avanços da Conferência do Clima para que ele ganhe escala global? E quais são os desafios para que esse sistema auxilie a reduzir as emissões de carbono na atmosfera? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira que integra o projeto Um Só Planeta. Eu sou Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran, e nesse episódio conversamos com a Marina Matar, brasileira que participa do Comitê do Banco Mundial, criado para discutir o mercado e a precificação de carbono. Fique com a gente. Marina Matar, explica pra gente, para começo de conversa, quais são as premissas de um mercado de carbono. Então, o mercado de carbono, ele é um incentivo econômico. Então, os instrumentos de precificação de carbono, eles cumprem o seu objetivo ao colocar um preço numa externalidade negativa, que são as emissões de carbono. Então, são criados incentivos econômicos e que tornam vantajoso reduzir essas emissões, né? Traz competitividade para os setores que investem em soluções sustentáveis para o negócio, que investem em tecnologias de baixo carbono, que buscam inovações, né? E no caso do mercado de carbono, os setores que reduzem as suas emissões, eles são recompensados com a obtenção desses créditos de carbono,
relativos às emissões evitadas. E aí eles podem vender esses créditos para os atores que mais emitem, para os setores que mais emitem, e recebem um retorno financeiro por isso, por esse investimento. Então, os setores que investirem em tecnologia de baixo carbono e conseguirem reduzir, eles têm um super incentivo econômico para isso, porque eles vendem esses créditos de carbono. Como eu disse, então, é um potencial enorme, né? O governo federal anunciou que em 2030 o país pode gerar 167 bilhões de dólares por ano com o mercado de carbono global. Só no ano passado, o RenovaBio, que já é um mercado regulado aqui no Brasil, ele gerou 650 milhões de reais em volume financeiro. Então, é um mercado que tende a crescer, tende a ser o maior mercado, se tornar o maior mercado do século XXI e até 2050 ultrapassar o tamanho do mercado de óleo e gás, que hoje movimenta 2 trilhões de dólares. Então, é uma oportunidade e um incentivo financeiro, além de também ajudar a reduzir as emissões e proteger o meio ambiente. É a ferramenta mais importante que eu vejo para a proteção ao meio ambiente, mitigar os impactos da mudança do clima. E quais seriam essas regras, então, portanto, de um mercado internacional de carbono? Como é que ele funcionaria? Então, na COP, eles conseguiram concluir o artigo 6º. Foi a primeira vez que eles lançaram as bases para a criação desse mercado de carbono. Então, no 6.2, que trata do comércio entre os países, que foi definido nessa COP, todo o critério para compra e venda de créditos de carbono e transferência bilateral. Então, eles adotaram a regra de ajuste correspondente aos compromissos climáticos que os países assumiram no Acordo de Paris, que são as metas que cada país assumiu de redução das emissões no Acordo de Paris. E aí, com base nisso, a gente consegue evitar a dupla contagem da redução das emissões. Porque na hora que um país compra aqui no Brasil créditos de carbono, redução de emissões, ele vai querer usar essas reduções de emissões para abater das suas emissões. E aí o Brasil não vai poder abater também suas emissões desse valor, porque senão estaria tendo o mesmo crédito estaria sendo utilizado no Brasil e pelo país que o comprou. É um pouco técnico mesmo quando entra muito nesses detalhes, mas eu acho que o que é mais interessante é que a gente finalmente consegue ter as regras básicas para conseguir comprar e vender crédito. Então, as empresas que geram créditos de carbono, elas conseguem agora fazer parte desse mercado, né? Vender o crédito. Aqui no Brasil, tem uma iniciativa do Banco Mundial que chama Partnership for Market Readiness, PMR. Eles fazem uma parceria com vários ministérios da economia do mundo todo. Aqui no Brasil começou na época no Ministério da Fazenda, ainda no governo anterior, e concluiu no Ministério da Economia. E o estudo do PMR, no Brasil ocorreu entre 2016 e 2020. E era para desenvolver, junto com o Ministério da Economia, estudos para ver qual seria o melhor instrumento de precificação de carbono para o Brasil, para a realidade brasileira. Porque existem diversos instrumentos de precificação de carbono. Tem mercado de carbono, taxa de carbono, híbrido, e cada país já está implementando o seu, né? Tem várias iniciativas já sendo implementadas no mundo. E aí aqui no Brasil, em 2020, eles concluíram o estudo. A recomendação do projeto é que o Brasil implemente um mercado de carbono no modelo Cap and Trade. Esse modelo Cap and Trade é quando os setores eles estabelecem um teto limite para as emissões e caso eles passem desse teto, eles precisam compensar as emissões excedentes com compra de créditos de carbono. E vice-versa, os setores que eles conseguirem emitir bem menos do que o teto, eles têm esse crédito para vender. Então, essa foi a recomendação que, considerando a realidade do Brasil, ainda mais num país onde a gente já tem tanto imposto, né? Imagina ter mais uma taxa de carbono aí a mais, a gente discutindo reforma tributária para simplificar, então o que a gente menos precisa é uma taxa a mais aí para as empresas pagarem. Então, a gente tem nesse modelo de cap and trade, você dá liberdade para as empresas negociarem crédito de carbono, né? E é um incentivo para elas reduzirem, né? Venderem esse crédito que elas conseguirem alcançar, é um incentivo para elas reduzirem as emissões. Agora o Banco Mundial está na segunda fase do programa, que chama PMI, Partnership for Market Implementation, e que tem o objetivo de ajudar os países parceiros a implementarem instrumentos de precificação de carbono. O Brasil ainda não faz parte dessa etapa, espero que em breve a gente seja selecionado aí pelo Banco Mundial, porque daí tem esse apoio do Banco Mundial para a implementação de um instrumento de precificação no Brasil.
Pois é, porque para existir mercados ou um mercado internacional, a gente precisa de um preço. E um preço que todo mundo esteja disposto a pagar e entenda por que está pagando. Como é que a gente está nesse debate sobre o preço do carbono e como funciona mercados ou como funcionam mercados onde o preço num país é diferente do outro país? Como é que isso funciona? Então, isso que é muito interessante, por isso que para a gente, para o Brasil, é tão importante essa oportunidade. A gente tem, assim, um potencial de liderar essa discussão no mundo, porque a gente tem a maior biodiversidade do mundo, tem indústria forte, a gente tem um potencial de ter créditos de carbono a preços muito mais competitivos do que na Europa, por exemplo. Tem um relatório do Banco Mundial que eles publicam todo ano, que chama State and Trends of Carbon Pricing. E esse relatório mostra o status da implementação de instrumentos de precificação de carbono no mundo. E o que é interessante é que já tem 64 mecanismos de precificação de carbono, incluindo taxa de carbono, mercado de carbono híbrido, já tem 64 implementados ou em estado de implementação no mundo. Sendo que 97 países já mencionaram a aplicação de mecanismos de precificação de carbono nas metas que eles assumiram no Acordo de Paris. Quase metade das 500 maiores empresas do mundo, eles já usam ou têm intenção de usar a precificação de carbono interna. Esse é um outro ponto importante. Apesar de não ter, até então, né, o mercado regulado, mercado global regulado, e mesmo no Brasil a gente não tem um mercado de carbono já regulado para todos os setores, tem muitas empresas, inclusive brasileiras, que já estão há alguns anos fazendo precificação interna de carbono. Então é uma forma também delas irem se adaptando, porque um ponto que é importante, não adianta a gente ter uma meta para mudar, para reduzir as emissões, assim, uma meta super ambiciosa, sem ter um plano para implementação. Porque senão a gente corre o risco de acabar encarecendo o produto final para o consumidor, né? Não adianta a gente querer proibir carvão sem ter alternativa viável. Não adianta a gente querer forçar ter energia eólica e energia solar, por exemplo, que eu acho que é super importante, mas não adianta forçar uma meta tão ambiciosa se não existe um plano para a implementação disso. A gente precisa de políticas públicas que viabilizem a implementação, porque senão quem vai pagar o custo é a sociedade. E no caso do preço de carbono, para a gente é uma super oportunidade. Qual o potencial desse mercado, Marina? Quando é que você acha que ele vai estar maduro, não só no Brasil, mas também no mundo? Qual a perspectiva? Então, está crescendo muito rápido, né? Como eu disse, já tem vários países que estão implementando. Agora, com o artigo 6º que já foi aprovado, o potencial é muito maior. Mesmo 2020 ter sido o ano que a gente viveu uma pandemia e crise econômica no mundo todo, né, a gente teve um aumento de 10% da concessão e regulamentação dos projetos de precificação de carbono no mundo. E já os mecanismos de crédito, eles cresceram 30% em 2020. Isso muito porque a China entrou no mercado de carbono no ano passado, que eles já estavam há muitos anos discutindo essa possibilidade de ter uma precificação de carbono, e eles estabeleceram um instrumento de precificação de carbono no ano passado, mas em 2020, que foi um ano de pandemia, cresceu já bastante. Imagina agora que foi aprovado a regra global de mercado de carbono, o quanto vai crescer. E aqui no Brasil já tem muita discussão também no legislativo, tem várias matérias que estão sendo discutidas, por exemplo, o projeto de lei 528 de 2021, que é do deputado Marcelo Ramos, é o que tem sido mais acompanhado aí de perto pelo mercado, porque é um projeto que já recebeu um parecer favorável na primeira comissão da Câmara, ele está tramitando em regime de urgência na Câmara dos Deputados e pode ter a votação no plenário a qualquer momento, e ele trata do mercado de carbono. Uma das apostas do Legislativo Federal é o projeto de lei 528, que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões de gases de efeito estufa. Esse projeto defende a criação de um mercado regulado de crédito de carbono no país e estabelece prazo para que setores da economia tenham que começar a cumprir metas e a compensar as suas emissões. Então, é um projeto de lei que vai daí criar um mercado de carbono no Brasil. E tem uma grande convergência a favor da aprovação desse projeto, que ele foi muito bem recebido pelo setor produtivo já nas audiências públicas que foram realizadas na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. Então, está avançando.
Agora, Marina, a gente está falando desses mercados locais, né, dos compromissos voluntários e de um microcosmo do mercado de carbono que a gente vai ter que levar os resultados disso para o futuro mercado internacional de carbono. E aí tem uma série de informações que vão ter que ser confiáveis para todo mundo que vai participar disso. Quem vai contabilizar o carbono que é emitido e que não é emitido? Quem vai gerenciar esse dinheiro que vai acabar sendo gerado pelos créditos de carbono? Em que medida que essa COP26 conseguiu dar um pouco de resposta a essas perguntas? Assim, na COP26, 2 pontos muito importantes que eles conseguiram concluir e que era uma preocupação, inclusive, do Brasil. Um eu já comentei, né, que é o artigo, que era o 6.2 do artigo 6º, né, que fala dos critérios para compra e venda, e inclusive sobre regras de ajustes correspondentes. O outro é o 6.4, e que define a sucessão do mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o MDL, e que ele foi criado na época do protocolo de Kyoto. Nessa época, quando ele foi criado, muitas empresas, inclusive brasileiras, elas ganharam bastante dinheiro gerando créditos de carbono, gerando os MDLs. Depois de um certo tempo, muitas acabaram ficando com essa ferramenta e não conseguiram mais o retorno, né? Tem muito crédito que está parado, esperando, muito MDL parado, esperando transformar em dinheiro, né? Transformar em investimento. E aí, essa era uma das principais demandas da diplomacia brasileira, né? O que aconteceria? Qual que seria a sucessão desse MDL? E aí, dessas negociações da COP, dessa última COP, estabeleceu que apenas os projetos que são datados depois de 2013, eles vão ser transportados para o novo sistema. Caso o país gerador dos créditos, ele não tenha como fazer esse ajuste correspondente, ele não vai ser autorizado para abatimento na NDC do país, que é a meta do país comprador. Então tinha muita discussão também de quem que vai ter direito a abater essas emissões, né? O país comprador ou o país que vendeu o crédito? E esse foi um ponto que finalmente eles conseguiram resolver nessa COP. Eu acho que com certeza tem auditoria, tem todas as regras que estão estabelecidas já no artigo 6º, então os 2 principais pontos que eu comentei, acho que já foi um super avanço. Ô Marina, quais são os países que têm iniciativas aí mais maduras em termos de mercado de carbono? Quem compete conosco nesse mercado mundial? Olha, tem de tudo, assim, porque como ainda não tem um mercado regulado global, né, cada um foi estabelecendo o seu instrumento de precificação de carbono. A China é uma que acabou como eu comentei, que implementou no ano passado um mercado de carbono. Os Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, eles estão bem avançados, mas nem todos os estados têm. No Canadá, é uma malha de retalhos, assim, cada estado tem o seu tipo de precificação de carbono. Como eu disse, são 64 mecanismos de precificação de carbono diferentes implementados no mundo, e alguns são em alguns estados específicos, outros são no país todo. No Chile também tem. Então, os países já estão avançando bastante. São 97 países, né, que já se comprometeram a ter um instrumento de precificação de carbono na sua meta, que foi estabelecida no Acordo de Paris. Na sua avaliação, o que ainda precisa ser melhor esclarecido para que tanto essa contabilização de carbono dentro dos próprios países, que essa geração de receita para as empresas nos países se transforme em o atendimento das metas do Acordo de Paris? Olha, acho que agora são os países internalizarem essa regra global, né? Eles começarem agora a implementar internamente. Um desafio que talvez, assim, que eu pensei agora, na verdade, mas que pode ser para algumas empresas, por exemplo, numa multinacional que tem sede na Alemanha, e na Alemanha eles estabelecem um instrumento específico de precificação de carbono, enquanto aqui no Brasil a gente tem um outro completamente diferente. Acho que talvez para as multinacionais seja um desafio um pouquinho maior, porque eles vão ter que adaptar de acordo com cada país também, né? Então, por exemplo, quem vai mediar eventuais problemas na relação entre os países nessa contabilidade? Quem vai gerenciar os recursos? Quem vai dizer se o que está sendo contabilizado é verdadeiro ou não? Isso parece que ainda é incipiente, né? Existem algumas críticas, principalmente com relação à posição da Europa, né? De acabar querendo criar uma ferramenta de proteção do mercado. Exigindo que os outros países que queiram exportar os produtos para a Europa, eles sigam
as mesmas regras aí de redução de emissões da Europa. Então, existe muita discussão com relação a barreiras não tarifárias que podem surgir. No fundo, toda essa discussão de política climática, a gente também tem que sempre olhar com viés também o interesse econômico dos países, né? Porque sustentabilidade não é só meio ambiente, sustentabilidade também envolve econômico-social. Então a gente sempre tem que também estar atento quais são os interesses econômicos dos países, né? Então, claro, é muito importante a redução das emissões, uma política climática robusta é muito importante, a gente desenvolver políticas que viabilizem energias de fontes renováveis, que viabilizem essa redução, mas também a gente tem que tomar muito cuidado com o viés econômico de toda essa discussão. Empresários aqui do Brasil pedem que o governo trabalhe por um acordo que regulamente os chamados créditos de carbono com uma potência bilionária, né? Esses créditos podem ajudar a financiar uma economia mais verde no país. A gente consegue chegar num número potencial aí de ganho para o Brasil com o mercado de carbono? Porque a iniciativa privada faz muitas estimativas, né? Cada hora aparece um número diferente, 30 bilhões, 70, 100 bilhões. O que é realista nesse campo aqui para o Brasil no curto, médio e longo prazo? Então, a COP26, ela aconteceu no momento que a gente buscou muitas alternativas, o mundo todo, né? Buscou alternativas para uma retomada econômica sustentável, né? Nesse cenário pós-pandemia que o mundo todo sofreu. É uma oportunidade para o Brasil, porque a gente tem uma vantagem natural, competitiva, em comparação com os outros países, muito maior. O governo também anunciou, o governo federal anunciou no final do mês passado, um programa que chama Floresta Mais Agro, que é uma iniciativa que também estimula a remuneração e recompensa os produtores rurais que protegem as áreas de preservação permanente, que se comprometem e conseguem comprovar, né, que eles estão conseguindo compensar a exploração da terra com estoques de carbono, regulação de clima, enfim, tem toda uma iniciativa de incentivar a preservação da terra. E assim, o agronegócio no Brasil, os negócios sustentáveis do agro já superam hoje 100 bilhões de reais, de acordo com o Banco do Brasil. Cresceu 17% nesse último plano safra. Então, o negócio sustentável do agro é um negócio interessante também, é uma oportunidade também para agro. Então, por isso que não faz nem sentido essas críticas, não só porque é do interesse dos agricultores preservar a terra, mas também porque é um negócio rentável, né, um negócio sustentável. Isso sem contar que hoje o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas, né? Então a gente tem também o potencial de otimizar toda a nossa produção. Agora tem produção de fertilizantes no Brasil, então a gente pode ampliar ainda mais a nossa produção de alimentos, todo o nosso potencial em biocombustível. Hoje a gente é a segunda maior indústria de biocombustível do mundo. Isso representa 25% de toda a produção global. Então, tem mais esse potencial. A gente pode fornecer biocombustível para o mundo para a redução das emissões. É uma outra baita oportunidade para o Brasil, uma baita vantagem que a gente tem, e é uma contribuição para reduzir as emissões nossas e dos outros países, né? A gente tem um potencial enorme para dar uma escala maior para a produção, precisa de políticas públicas que incentivem mais também, inclusive bioquerosene de aviação, por exemplo, que a gente tem potencial para produzir no Brasil, e a gente tem biomassa sobrando, né, aqui no Brasil para a produção de biocombustível. Então, hoje, 70% do biodiesel é produzido de soja, né, e a gente tem, assim, a gente exporta muita soja, a gente pode gerar valor agregado aqui no Brasil e exportar biocombustível, bioquerosene de aviação. Só precisa, a tecnologia a gente tem, a capacidade de produzir em larga escala a gente tem, agora precisa de política pública para garantir a segurança jurídica para atrair os investidores, né? Por fim, a gente tem um potencial grande também, o Brasil tem um potencial grande também para hidrogênio verde, que é uma outra solução, que é uma tendência crescente no Brasil, no mundo todo, para transporte marítimo, transporte de longo curso para aviação, indústria, e a gente vai ter uma das maiores produções do mundo, e a primeira no Brasil já no final do ano que vem de hidrogênio verde, que vai ser na Bahia. O Brasil já vai ter essa primeira produção já agora. Poucos países no mundo têm produção de hidrogênio verde. Enfim, tem muita oportunidade para o Brasil. A gente está com tudo na mão para liderar essa discussão. É só querer. Marina Matar, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Marina. Uma ótima semana. Obrigada, bom trabalho.
Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Alex Braga e a edição do Gustavo Angeléias. Tchau. Até mais.